Boa noite, bem-vindos ao jornal. 2 indivíduos foram baleados mortalmente no bairro Santa Isabel, no distrito de Marraquene. A ocorrência já foi registada pela polícia, mas não foram identificadas as vítimas. Estas fotografias partilhadas na rede social WhatsApp mostram os 2 jovens já mortos dentro de uma viatura. O baleamento mortal ocorreu no bairro Santa Isabel, em Marraquene. A polícia registrou a ocorrência, mas ainda não conseguiu apurar os nomes das vítimas, uma vez que não foram encontrados documentos de identificação. Da noite de antes de ontem para ontem, tomamos conhecimento da existência de 2 indivíduos baleados na zona da Santa Isabel, distrito de Marraquene. São indivíduos que faziam-se transportar numa viatura de marca Mercedes-Benz e acorremos ao local para percebermos do sinistro. De certeza os indivíduos foram encontrados, metemos lá uma equipa para fazer a perícia e levamos os corpos ao Hospital Central de Maputo para questões de autópsia. E as equipes estão a trabalhar no terreno, no sentido de percebermos quem poderão ser os indivíduos e qual seria a razão da sua morte. Questionado sobre a possibilidade de se tratar de uma perseguição e troca de tiros com a polícia, o porta-voz da PRM em Maputo colocou a hipótese de longe. O trabalho da polícia é de proteger todo o indivíduo, independentemente do que terá causado para a sociedade ou para o próprio meio. A polícia, o trabalho dele não é de matar e em nenhum momento colocou-se a polícia como pessoas para matar. Para isso, discordo com a informação de que a polícia esteve envolvida nessa ação. Recorde-se que no mesmo dia em que houve este baleamento, 4 supostos raptores foram executados pela polícia quando tentavam sequestrar 2 empresários na cidade de Maputo. E em Nampula, a polícia diz estar preocupada com casos de assassinatos de membros de partidos políticos que se registram com frequência nos últimos tempos na província. A PRM avança estar a trabalhar com vista a averiguar as motivações destes crimes e neutralizar os seus autores. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, tem um registro do assassinato ocorrido quinta-feira no bairro de Nanticliua. A polícia tomou conhecimento da ocorrência de um homicídio qualificado ocorrido no bairro de Nanticliua, onde indivíduos, ainda por identificar, munidos de uma arma de fogo do tipo AK-47, balearam mortalmente um indivíduo que se fazia passar, portanto, naquela via. Após a tomada do conhecimento por parte da polícia, foi dirigida ao local uma equipe técnica que fez o exame direto ao local do crime, que era para recolher os vestígios do crime para sua posterior investigação. Segundo os dados que colhemos no local, foi possível apurar que tratava-se de um membro da Renamo. Zacarias Nakut, porta-voz do Comando Provincial da PRM, explicou que a corporação está preocupada com estes crimes que têm vindo a ocorrer com frequência nos últimos dias nesta província e avança estar em curso ações visando averiguarem-se as motivações e neutralização dos respectivos autores. Tudo ao nosso alcance para resolver essa questão. Assistimos nos últimos meses assassinato de membros de partidos políticos, principalmente da Frelimo e Renamo. O que é que está a acontecer? A polícia está preocupada com a incidência desse tipo de crime. O homicídio é um crime preocupante, mas para tal vamos trabalhar no sentido de criar condições de que factos do género não voltem a acontecer a nível da nossa província. Este tipo de crime, assassina-se alguém e os autores não se apoderam de nada, não levam nada. Que explicação que se pode dar? Estamos a trabalhar no sentido de averiguar quais as motivações que levaram a esses criminosos a agir de tal forma e após conseguirmos dados sobre esta matéria, iremos contactar a imprensa para podermos disponibilizar mais dados sobre a matéria. Para a transição do ano, a polícia reforçou a sua presença em locais de aglomeração populacional e de lazer. A barragem dos Pequenos Lebombos, em Maputo, parou de fornecer água a vários projetos agrícolas devido à seca. A medida afeta várias empresas que ameaçam despedir trabalhadores. A barragem dos Pequenos Lebombos, em Maputo, foi concebida para fornecer água às cidades de Maputo, Matola e o distrito de Boane. Além do consumo doméstico, a fonte fornece para a irrigação agrícola 6 projetos, incluindo a Bananalândia, que cultiva banana para exportação.
Devido à seca provocada pelas chuvas irregulares, os 6 projetos estão ameaçados. A barragem está a registrar os piores níveis de conservação de água. Só nos últimos 2 anos o volume desceu 10 metros e já está abaixo dos 33 metros de altura. O gado, por exemplo, luta agora pela sobrevivência. As autoridades decidiram cortar o fornecimento às empresas para assegurar que não falte água às populações. Um argumento forte, mas que não esconde as dificuldades por que passam as empresas agrícolas. Devido à estiagem, a capacidade de produção de banana da empresa Bananalândia reduziu em cerca de 25%, ou seja, caiu de 780 toneladas por mês para 585 toneladas. Caso a chuva não caia nos próximos dias, a empresa ameaça começar a despedir. Trabalham só numa das unidades da Bananalândia cerca de 160 trabalhadores. Se a situação prevalecer assim, Excelência, seremos obrigados a rever os contratos. Os contratos da medida daqueles que vão acabando, que vai acabando daqui a 2 meses, a 3 meses. Vai ser gradual, mas não é o nosso desejo. Esta situação da seca, Excelência, esta cultura não é aquática, mas é exigente em água. Até chega a afetar as próprias secas, as socas, os rebentos. O que significa que nem daqui a 9 meses, 1 ano, não estaremos estabilizados. Vamos ficar um pouco retrocedidos. O Pelouro da Agricultura da CTA está a par dos problemas e acrescenta que a falta de água tem levado à morte de gado bovino. O Ministério da Agricultura, há uns 10 anos atrás, andou a fazer furos para aberamento do gado. Só que depois as bombas que puseram manuais. Um boi, numa época quente como estamos agora, bebe 40 litros por dia. Agora está a ver com uma bomba manual a dar de beber a 100 animais. É quase que impossível. Nesta quinta-feira, o Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar visitou as zonas afetadas para se inteirar da situação e deparou-se com um cenário desolador. José Pacheco apelou a um maior esforço de todas as partes. Do setor público, do setor privado ou um setor misto, parceria público-privada. E o que será das outras bacias? Para além dessas 22, disse que há mais bacias. É preciso definir prioridades. Não podemos ter mais olhos do que barriga. Os nossos olhos, a nossa capacidade atual dá indicação que investindo nessas 22 bacias hidrográficas, criamos capacidade, sob o ponto de vista de segurança alimentar, criamos capacidade sobre o reforço da capacidade do país produzir para exportar e abre espaço para definir uma segunda fase para ir intervindo noutras bacias hidrográficas. Construída no período de 1983 a 1987, a barragem dos Pequenos Libombos localiza-se a 50 km da cidade de Maputo. Terminaram hoje as matrículas para o ano letivo 2017. Em algumas escolas da cidade de Maputo, as vagas para a primeira classe já estão preenchidas. Entretanto, a maior parte dos alunos da sexta classe ainda não está matriculada. Secretarias vazias e cartazes que anunciam que já não há vagas para a primeira classe foi o ambiente encontrado na maior parte das escolas primárias da capital na manhã desta sexta-feira, por sinal o último dia de matrículas para o ano letivo 2017. Na escola primária 3 de fevereiro, por exemplo, estavam disponíveis 246 vagas, mas até o 7º dia das matrículas já estavam todas preenchidas. Esse trabalho já está feito. E nesta semana estávamos a terminar a formação das turmas da primeira classe e já formamos 2 turmas da sexta classe. Portanto, nós já estamos preparados para iniciar o ano no dia 20. Igual cenário repete-se nas escolas primárias Pulana Caniço A e do Alto Maé, sendo que esta última registrou fraca inscrição de alunos da sexta classe. A aderência ainda é a conta gotas. De um total de 253 alunos, só se matricularam 18.
Embora o prazo de matrículas definido pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano já tenha terminado, as escolas que ainda têm vagas dizem que vão continuar a matricular os alunos à medida que forem se apresentando. Hoje só matriculamos 2 crianças da primeira. Esperamos que as pessoas venham preencher as vagas para as crianças estudarem. Enquanto isso, as escolas da cidade de Maputo dizem que estão preparadas para o arranque das aulas no dia 20 de janeiro e que já têm estratégias para fazer face à chegada tardia do livro escolar. Dados do Ministério da Educação indicam que a cidade de Maputo é a província com maior número de alunos matriculados na primeira classe e Niassa é a que escreveu menos alunos. A autoridade tributária já arrecadou 173 mil milhões de meticais em impostos este ano, acima dos 165 mil milhões planificados. Mas a maior parte das pessoas e empresas que deviam pagar impostos continuam ainda a não cumprir com este dever. É uma superação de meta anunciada num ano marcado por encerramento de empresas e por uma crise económica e financeira profunda. Fatores que, para a autoridade tributária de Moçambique, não conseguiram perturbar a cobrança de impostos. A instituição arrecadou 8 mil milhões de meticais, acima da meta de cobrança de impostos fixada para este ano. A informação foi avançada esta sexta-feira pela presidente da autoridade tributária. Nós temos pouco mais de 4 mil funcionários, mas esses 4 mil funcionários, alguns deles estão ociosos porque estão em áreas que não exigem de si maior produtividade. Em contrapartida, temos áreas que precisamos de mais funcionários e não temos lá funcionários. A ideia é buscar os funcionários que estão ociosos para responderem às necessidades das áreas que têm maior necessidade. E a maior necessidade está nas fronteiras. A autoridade tributária tem mais de 300 trabalhadores ociosos, isto é, pouco produtivos, fato que não impediu a superação da meta fiscal. Amélia Nakari assume que a instituição tem fragilidades e, por isso, só uma minoria paga impostos. Isso quer dizer que as metas anuais de cobrança de impostos fixadas estão muito abaixo do potencial por arrecadar. A indicação é que da população economicamente ativa, estamos a falar mais ou menos de 14, 15 milhões, apenas 1% paga imposto, o que significa que temos muito espaço para cobrar imposto. Os dados indicam que, ao nível das empresas, daqueles que estão registados, está-se a falar dos que estão registados e deveriam pagar impostos, apenas se capta sistematicamente à volta de 3%. Atualmente, cerca de 60% das bebidas alcoólicas que entram no país são contrabandeadas. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que os moçambicanos revelaram capacidade de resiliência em 2016 e para o próximo ano recomenda que o diálogo seja sincero entre as forças políticas para o alcance da paz. Os ataques armados, a crise económica e as calamidades naturais são as principais dificuldades que marcaram 2016 aos olhos de Joaquim Chissano. O antigo presidente da República elogia, no entanto, a capacidade dos moçambicanos de enfrentar as adversidades. Notamos que o país conseguiu caminhar, apesar disso, o povo a trabalhar e a economia de Moçambique é comparável a muitos países que não têm a mesma situação que nós aqui. Acho que isso é também de louvar, essa resiliência, essa determinação. O antigo estadista diz, contudo, que 2017 pode ser um ano melhor, desde que se saiba transformar as dificuldades em oportunidades. É possível tirar das dificuldades um momento para uma transformação posterior, transformar em oportunidades. E, portanto, há muita coisa que podia nos escapar à vigilância, mas que agora vamos ter, certamente, eu penso, essa vigilância e vamos construir talvez mais rapidamente e com mais segurança. Joaquim Chissano aponta o diálogo sincero entre as principais forças políticas como caminho para a paz.
O ministro dos Transportes e Comunicações diz que o governo está a estudar a privatização da gestão das linhas aéreas de Moçambique. Carlos Mesquita diz ainda que já há avanços em relação à fusão das empresas MCL e TDM. Para fechar o dossiê da fusão da TDM com a MCL, uma equipa técnica deverá produzir uma análise da situação financeira das duas empresas. Com base nos resultados desse trabalho, o governo tomará uma decisão que pode passar pela privatização. Vai depender desse estudo, de qual é o melhor modelo, mais conveniente e mais rápido, é preciso ratificar isso, mais rápido, porque o governo está preocupado com a satisfação do cliente, a satisfação do povo pelos serviços que são prestados, quer de telefonia móvel e telefonia fixa. A privatização é a palavra que também está em cima da mesa em relação à gestão das linhas aéreas de Moçambique, controlada maioritariamente por capitais públicos. Tivemos uma consultoria da ICAO, há coisa de 3 meses, que deixaram de ficar algumas referências muito boas e práticas, mas há mais alguns condimentos que é preciso ter em consideração para se avaliar qual é o modelo mais específico. E temos certeza absoluta que durante o ano 2017 vamos ter grandes novidades também na ELAM. Mesquita, que falava no banquete do final de ano oferecido pelo Presidente da República, abordou também os desafios do transporte público rodoviário e ferroviário, tendo afirmado que, devido ao crescimento das zonas urbanas, o país precisa criar uma agência que possa gerir o transporte de passageiros. Também temos que repensar, e essa discussão ainda iniciou há coisa de 2, 3 semanas, como é que o transporte público de passageiros em Moçambique tem que ser gerido. Vamos continuar a gerir no modelo em que temos agora, Ministério de Transportes e Municípios, ou temos que começar a pensar numa autoridade específica ou uma agência específica que olha pelo transporte público a nível nacional? Porque hoje, quando falamos de transporte público, por causa da emoção que temos, vemos sempre Maputo, por causa da densidade populacional e os desafios que temos. Mas as outras cidades estão a crescer. A falta de clientes está a forçar vendedores do mercado grossista do Zimpeto a reduzir os preços dos produtos. A oferta é tanta que alguns vendedores admitem o risco de deterioração dos seus produtos. O maior mercado de produtos frescos na capital está a ressentir-se da fraca procura quando faltam 2 dias para a festa do Ano Novo. Os vendedores viram-se obrigados a reduzir ligeiramente os preços dos produtos mais procurados nesta época, com destaque para o tomate, batata e cebola. A situação acontece numa altura em que o mercado grossista do Zimpeto registra a abundância de alguns produtos, o que deixa os vendedores preocupados. Não tem movimento, as pessoas só estão a dar coisa mais barata que existe aqui. Nós compramos por muito caro, vendemos mais barato e não compram. Do dia 28 para até 31 não há negócio. E assim o tomate pode apodrecer? Sim, vai apodrecer, porque depois basta passar amanhã já as pessoas não entram aqui. Se a abundância de produtos preocupa os vendedores, os responsáveis do mercado grossista do Zimpeto dizem que o excesso de oferta ajuda a evitar especulação de preços. Temos no terreno alguma batata nacional e acrescendo a isso, temos também as importações. E isso é muito bom porque se a capacidade de oferta for maior que a demanda, o preço estabiliza-se e o nosso povo terá necessariamente que fazer as compras sem especulações. Nós obrigamos as pessoas porque é o dever do comprador chegar a encontrar, é o direito do comprador chegar a encontrar o preço fixado no produto. Então eles como têm a sua obrigação de colocar o preço, então é uma única forma de combater a especulação do preço. Ainda esta sexta-feira, o presidente do município de Maputo, David Simango, visitou o mercado para se informar da disponibilidade de produtos. Em Sofala, mais de 200 de mulheres agentes da polícia foram mobilizadas para apoiarem a manutenção da ordem e segurança públicas a partir de hoje até a próxima segunda-feira, no âmbito da transição do ano. Elas receberam a missão com grande satisfação.
Foi neste ambiente bastante animado que estas mulheres polícias, que normalmente exercem atividades burocráticas no comando da PRM em Sofala e nas diversas subunidades policiais, manifestaram na manhã desta sexta-feira a sua prontidão para contribuírem de forma ativa na manutenção da ordem e segurança públicas nos 26 bairros da cidade da Beira. Guilherme Chauk, ligado à ordem em Sofala, foi quem orientou esta parada. Há muito movimento na cidade dos preparativos. O bandido prepara de uma forma diferente, procurando criar condições para festejar, para ele também passar as festas de forma condigna, como um trabalhador, como um funcionário qualquer. A única maneira dele criar essas condições é fazer o quê? Fazer o quê? É roubar, sim senhor. Tem receio de dizer. E nós temos que trabalhar de modo a criarmos condições para que isso não ocorra, prevenirmos. No final da parada e em contacto com a imprensa, as mulheres polícias afirmaram que estão prontas para contribuírem no combate à criminalidade. Estou preparada, com muita força. Vamos trabalhar, Moçambique é nosso, vamos fazer o máximo para o nosso Moçambique. Mulher polícia não é um enfeite dentro da corporação, mas que está ali para também garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública em igual maneira, tal como homem. A polícia em Sofala reiterou no final desta cerimônia que a tolerância zero contra qualquer ato que perturbe o bem-estar vai manter-se até na próxima segunda-feira. E no próximo bloco vamos a Gurui saber como é que estão a ser preparadas as festas da transição do ano. Será a seguir o intervalo. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços.
Hora do Consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Todos os dias usamos condimentos e molhos nas refeições. Muitas ideias são embutidas nos recipientes que contêm maionese e outros itens. No Japão, os recipientes de alimentos continuam sendo inovados para se tornarem mais fáceis de abrir, práticos para usar e manterem os conteúdos mais deliciosos. Foi desenvolvida também uma tampa que pode ser aberta sem muita força, mesmo por idosos. As tampas convencionais para garrafas de molhos contam com uma tampa externa que se abre e então há um anel que tem que ser puxado com força. No entanto, com essa nova estrutura, quando a tampa externa é girada para a direita, a parte interna se abre automaticamente e requer pouca força. Ela foi desenvolvida para atender às exigências dos usuários que queriam tampas fáceis de se abrir. O molho de soja é um condimento popular e essencial na mesa japonesa. Quando o molho de soja entra em contato com o ar, com o tempo ele se oxida, deteriorando seu aroma e sabor. Então foi desenvolvida uma embalagem que retém a frescura do molho de soja, além de ser fácil de usar. Ela foi desenvolvida por uma companhia que pesquisa e desenvolve materiais para filmes e formas de embalagens. A companhia está constantemente em busca de embalagens para conteúdos líquidos. Ele diz, uma embalagem ideal deve ser capaz de manter o estado de quando está lacrado, mesmo após ter sido aberto, até o seu conteúdo acabar. Seria fantástico se pudéssemos produzir um recipiente como esse. Vamos ver o que acontece quando o molho de soja entra em contato com o ar. Este é o molho de soja de um recipiente convencional aberto 3 anos atrás, usado em uma experiência para comparar recipientes. Este é o molho de soja da nova embalagem que foi aberta na mesma hora. E este é o molho de soja de um recipiente que acabou de ser aberto. A cor do molho de soja do recipiente convencional, no qual logo entra em contato com o ar, tornou-se escura. Em comparação, no caso do novo recipiente, mesmo após 3 anos, a cor do molho de soja é similar à do molho de soja recém-aberto. O segredo da estrutura do novo recipiente está na sua boca. O orifício para verter o líquido do recipiente interno é feito com um filme especial, muito fino. Ela se alarga quando o conteúdo é vertido. Quando terminamos de verter o líquido, a boca se fecha, impedindo a entrada do ar. Além do molho de soja, este recipiente pode ser usado para outros líquidos, tais como suco de laranja e café. A inovação nos recipientes de alimentos avança atendendo às necessidades dos consumidores. O desenvolvimento de embalagens mais úteis e convenientes continua. Um mundo sem referências é um mundo sem norte.
Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAF à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Informação no Jornal da Noite. Passamos a ler um comunicado que vem da Confederação das Associações Económicas, a CTA. O setor privado elogia o acordo de tréguas entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Para a Confederação das Associações Económicas, a cessação temporária de hostilidades revela que os moçambicanos são capazes de ultrapassarem sozinhos a tensão político-militar. Os empresários são de opinião de que o diálogo político deve ser dirigido pelo Presidente da República,
República, uma vez que se mostrou frutífero nas últimas conversações com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama. A CTA defende ainda que a comissão mista deve ser integrada, ou seja integrada por moçambicanos e que Afonso Dhlakama mantenha o compromisso da paz. Acabamos de ler o comunicado da Confederação das Associações Económicas, a CTA. Vamos a Gurui e, visando combater a poeira e melhorar vias de acesso, o Conselho Municipal acaba de asfaltar 5 quilómetros de estrada no troço do bairro de Emochá até o bairro Aeródromo. O troço foi inaugurado hoje. O município de Gurui, na Zambésia, passa a contar com mais 5 km de estrada asfaltada. Para o efeito, o Conselho Municipal acaba de investir mais de 25 milhões de meticais na colocação do asfalto no troço bairro Emochá até o bairro Aeródromo. Este empreendimento, que hoje, dia 30 de dezembro de 2016, procedemos à sua inauguração, foi um autêntico calcanhar na transitabilidade dos munícipes, não só como para todos aqueles que escalaram a esta cidade para fins diversos, porque esta rodina encontrava-se toda ela esburacada, com enormes dificuldades, principalmente para os taxistas, automobilistas. A colocação do asfalto visa melhorar a via de acesso, bem como combater a poeira ao nível da vila municipal. Aos peões, nos tempos vossos, sobre enormes desafios de lama, provocando escorregamento. E nos tempos de seco, era poeira, em que os alunos da escola secundária chegavam ao seu local de estudo com roupa empoeirada e gripe constante, pericando assim a saúde pública. Orlando Janeiro diz que mais vias serão asfaltadas por forma a melhorar as vias de acesso na vila autárquica de Gurui, bem como também combater a poeira. As escassas horas de transição do ano, municípios de Gurui dizem que os preços de produtos de primeira necessidade tendem a estabilizar. No entanto, comerciantes dizem que o número de clientes reduziu quando comparado com o período de Natal. Às escassas horas da transição do ano, a STV depara um fraco movimento nos estabelecimentos comerciais da vila autárquica de Gurui. Entretanto, nessa reportagem foi informada que os preços de diversos produtos baixaram consideravelmente. Quanto é que custa o favo de ovo aqui? 240. O preço está bom? Como é que é? Está bom. Está bom? Ok. E como é que está a olhar para preços de outros produtos? Está a baixar, meu como de antes. De antes como é que está? Estava elevado, estava 270, mas agora já está 240, 250, um pau de ovo. Pau de ovo? Sim. Então o preço como é que está? Está normal, sim. Ok. E como é que olha para o fim do ano outros preços? Graças a Deus, acho que se continuarem assim, estaremos bem, desde que não sobam. Sim. Comparado com as festas do Natal, os comerciantes consideram que naquele período o movimento foi mais intenso que nos preparativos para as festividades da virada do ano. Olhando para o Natal e agora fim do ano, como é que olha para os clientes? Estamos a subir, estamos a descer, como é que é? Mas as coisas estão pouco está a descer, né? Mas o Natal já andou bem, graças a Deus. Conseguiu vender muito no Natal? Sim, já consegui sim vender. E agora quando estamos para fim de ano, como é que é? Fim de ano também está, já tem movimento pouco sim. Antes o movimento estava um pouco elevado, né? Mas agora já não há movimento, não sei porquê, né? Sim. Mas o que está a acontecer com relação aos preços? Com relação aos preços agora já estão a baixar pouco, né? Como segundo óleo, top escolha e açúcar assim, está a baixar. Sim. Vários munícipes ouvidos pela nossa reportagem contaram que a transição do ano vão passar no Gurui, junto com familiares e amigos. O líder do Boko Haram divulgou ontem um novo vídeo no qual questiona as afirmações do governo nigeriano de que o grupo extremista sofreu uma pesada derrota e foi retirado da floresta de Sambisa e os seus últimos redutos no nordeste do país.
Num vídeo de pouco mais de 20 minutos, Abubakar Shekau assegurou que o grupo está seguro e não foi tirado de lado nenhum. Shekau diz que só não pode revelar onde estão em respeito às táticas e estratégias dos extremistas. Rodeado de combatentes armados e mascarados, assegurou que o objetivo do Boko Haram de criar um califado no norte da Nigéria vai prevalecer, excetuando-se a vontade de Allah não deixar. No sábado, o presidente nigeriano Muhammadu Buhari declarou que o exército havia esmagado Boko Haram na floresta de Sambisa, onde o exército realiza operações há alguns meses. Várias vezes dado como morto pelas autoridades nigerianas, Shekau aparece em um bom estado de saúde neste novo vídeo, apelando às autoridades nigerianas a pararem de mentir para as pessoas. O líder do grupo terrorista garante que se o Boko Haram tivesse sido esmagado, como referiu o presidente nigeriano, não faria tal aparição, exibindo a capacidade militar dos extremistas. O Boko Haram, que no ano passado jurou lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico, tem estado sob fortes ataques do exército nigeriano, uma das principais metas de governação do atual presidente Muhammadu Buhari. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordenou a expulsão de diplomatas e sanções contra a Rússia em resposta à interferência de Moscou nas eleições de novembro último, que ditaram a derrota da candidata democrata Hillary Clinton. São, no total, 35 diplomatas russos que o presidente dos Estados Unidos declarou persona non grata, dando 72 horas para deixarem o país a partir da última quinta-feira. Trata-se de funcionários da Embaixada Russa em Washington que, de acordo com o comunicado do presidente americano, atuaram de forma inconsistente com seu estatuto diplomático. A lista de sanções, ontem anunciada, estende-se para o encerramento de 2 centros recreativos russos nos Estados Unidos. As medidas, tomadas pelo governo de Obama, marcam um novo momento de tensão nas relações entre os dois países, laços que vinham se deteriorando por conta de divergências sérias sobre a Ucrânia e a Síria. Por seu turno, a Rússia anunciou esta sexta-feira que vai também expulsar 35 diplomatas, enquanto Putin prepara uma retaliação apropriada. O governo russo mandou encerrar igualmente uma escola anglo-americana e uma casa de férias da Embaixada dos Estados Unidos na Rússia. Donald Trump, que é apontado como beneficiário das ações russas, também já reagiu ao anúncio das sanções, afirmando através de um comunicado que vai realizar reuniões com os responsáveis pelos serviços de informação para receber informações sobre a alegada ingerência da Rússia nas eleições norte-americanas. Recorde-se que assim que Donald Trump assumir o poder, pode anular todas as sanções impostas por Obama e tem manifestado a intenção de mudar o rumo das atuais tensas relações entre Washington e Moscovo, apesar da maioria republicana considerar a Rússia como um dos principais perigos à segurança dos Estados Unidos. E veja a seguir, realizou-se ontem a corrida São Silvestre em masculinos e femininos. Vai conhecer os vencedores a seguir o intervalo, mas antes as previsões do tempo para o dia de amanhã, o último dia do ano. O tempo chuvoso em quase todo o país. A zona sul, Maputo registra máxima de 28 graus, mínima de 20. Xaixai com máxima de 27, mínima de 22. Inhambane com 30 graus, máxima mínima de 22 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra máxima de 32 graus, mínima de 24, Chimoio com 28 graus, máxima mínima de 29, Tete com 37, máxima mínima de 21, 34 graus, máxima e 26, mínima para Climane. Na zona norte, a cidade de Nampula registra máxima de 35, mínima de 22, 27 graus, máxima e 17, mínima para Lixinga e 32, máxima e mínima de 25 para a cidade de Pimba.